Estamos de volta com ela, Malu Silva, batendo aquele papo muito bacana sobre Libras, sobre a sua importância dentro de uma cidade. E já quero fazer aquela pergunta. Vamos lá. A gente está falando de políticas públicas, né? Sim. Hoje, qual é assim, a maior dificuldade dentro das políticas públicas? Por exemplo, é uma lei que ela já existe e é difícil cumprir? Como que é? Me fala um pouquinho sobre essa parte. Políticas públicas, primeira coisa, né? A nossa legislação no Brasil é uma das mais completas que existe no mundo. Isso é através das pesquisas que já foram detectados isso. E nós temos legislações federais, estaduais e municipais. E quando fala-se de acessibilidade, ela começou lá em 2000. Quando você fala de Libras, que ela foi reconhecida como língua oficial da comunidade surda no Brasil, ela é de 2002. E a regulamentação do profissional tradutor e intérprete começou em 2010. Então, as leis estão aí. O que falta são as questões atitudinais novamente. Fazer com que elas se cumpram. Você não tem que ficar indo atrás do Ministério Público, ou ficar brigando, ou pedindo, quase que implorando para as pessoas. Eu falei, só preciso disso. Eu preciso de uma audiodescrição para uma pessoa que é deficiente visual. Eu preciso de uma acessibilidade para o cadeirante, porque hoje tem. Sim. A parte arquitetônica, tudo é resolvido. Porque se você não abre uma empresa e não tiver o alvará para poder funcionar, se não tiver acessibilidade, você não abre a empresa. Então, isso já está meio que obrigatório. Mas coisas mínimas de comunicação não se tem. É treinar, por exemplo, as pessoas que trabalham numa loja, para quando o SUS chegar, falar um bom dia, bom dia, né? Seja bem-vindo. Né? O que você quer comprar? Então, são sinais básicos da língua de sinais para as pessoas poderem aprender. Nós tivemos uma luta que começou em 2014. Os surdos têm direito à habilitação de carro e moto. E aí o nosso entrave primeiro foi exatamente isso. Como garantir isso? Tivemos situações em autoescolas, por exemplo, foi verídico isso, hein? Que queriam cobrar o dobro do valor para o surdo. Nossa. Quando a gente fala de repartição pública, de garantir a acessibilidade, não é o surdo que tem que pagar o intérprete para que ele tenha esse direito garantido, porque está na legislação. Sim. Então, o que acontece? Nós acabamos fazendo com que não entrássemos na justiça, porque isso ia ser muito demorado, e nós assumimos um trabalho voluntário com esses surdos. Então, de lá para cá, até 2022, nós temos 24 surdos habilitados com carro e moto. Que legal. Mas a gente acabou abraçando essa causa para evitar problemas jurídicos e judiciais nesse contexto. Sim. Porque até esperar a justiça resolver isso ia demorar muito. Então, a gente acabou assumindo esse compromisso com a comunidade surda e hoje eles estão aí, tendo o direito de ir e vir. E assim, na prática, por exemplo, o surdo ia lá na autoescola, né? Você, olha, eu quero tirar minha carteira. Né? E, bom, já tem o entrave dele ir lá e querer falar que ele quer tirar uma carteira. Exatamente. Então, nesse contexto, para a gente deixar bem claro, assim, alguém iria acompanhado dele. Como que era esse processo? Assim, Vamos lá, desde o início. Primeiro processo é lá no Poupa Tempo, toda a parte do cadastro e tudo mais. Depois tem o exame psicotécnico, nós acompanhamos. Aí vem a parte que eu acho que o pessoal, enquanto ouvinte, né, tem aquele trauma que são aquelas 45 horas teóricas. Sim. E essas 45 horas teóricas foram todas feitas com tradução simultânea em Libras. Então ele estava lá na sala, junto com os todo mundo, ouvintes, e vocês lá traduzindo para ele. Aula de mecânica, legislação, meio ambiente, tudo ali. Feito isso, eles iam fazer a prova escrita. Tá. Porém, na legislação, em 2017, ela mudou. Nós, enquanto ouvintes, fazemos a parte escrita aqui hoje agora no computador. Tá. Os surdos, eles têm hoje o direito garantido de ter todas as questões feitas em língua de sinais. Eles respondem ali no computador, mas tem a Libras presente o tempo todo. Sim. Então, garantiram isso. Porque nem todo surdo sabe ler e escrever em português. Muitos surdos, infelizmente, não sabem Libras. Entendi. Então, nós temos diversos tipos de pessoas com deficiência auditiva, com surdez. Tem os surdos que são implantados, tem os surdos que só fazem leitura labial, tem os surdos que sabem língua de sinais bem básica, que aprender, de repente, no ambiente familiar, de uma forma muito simples. Tem aquele surdo que tem uma língua de sinais, assim, super evoluída, com conhecimento muito legal da gramática da língua de sinais. Tá. Então, são pessoas de formas diferentes, com identidades diferentes. E é esse olhar que nós temos que ter, quando vai garantir uma acessibilidade para eles. Que legal, porque às vezes a gente que acaba sendo um pouco mais leigo sobre o assunto, às vezes acha um surdo e aí acha que qualquer linguagem de sinal ele vai entender. Não, mas tem o grau também. Sim. E aquele que... E como que é o processo, mesmo assim, na prática, né?
para ele aprender, por exemplo, se ele não sabe. Então, como que é feito? Há uma metodologia? Como que funciona isso? Tem como explicar isso? Dá? De uma forma bem resumida, Sim. porque a história de surdo ela tem mais de 150 anos, sim, né? Sim. Mas como que o surdo aprende? Primeiro, vamos pensar nós enquanto ouvintes. Quando nós começamos a aprender a ler e escrever, nós aprendemos de uma forma bem... no processo de aprender as vogais, consoantes, depois as sílabas, palavras, frases, chegar no texto. Perfeito. Mas pela questão da audição, pela fonética. Eu estou ouvindo, eu pronuncio. Tá. Surdo não, ele é totalmente visual. Então, como é que ele vai aprender, por exemplo, a palavra casa? Ele vai aprender isso aqui, que é em língua de sinais o sinal de casa. Tá. Ele vai aprender através do alfabeto manual a palavra casa e depois escrever em português. Ah, tá. Então, o recurso de aprendizagem do surdo é a palavra como um todo e não como nós, que foi fragmentado esse processo. Sim. Então, você imagina essa pessoa tem que ser jogado o tempo todo de informações, de ter o sinal, a datilologia e a palavra em português. Então, imagina quanto de memória tem que ter para poder pegar esse mundo de palavras e transformar em sinais. Temos dicionário de língua de sinais. Hoje, ele tem 15 mil sinais. Parece muito, mas não é. Imagina nós, ouvintes, quantas palavras nós realmente conhecemos? Verdade. 15 mil? Talvez não. Vai depender do quê? Do quanto você foi estimulado a ler e escrever. Qual foi o ambiente que você vivenciou. Com os surdos é a mesma coisa. Onde que esse surdo se comunica? Ele tem contato com outros surdos? A escola, os professores estão preparados para entender esse processo de alfabetização e letramento desses alunos surdos? O quanto de conhecimento eu, enquanto professor ouvinte, tenho de língua de sinais para poder passar essa informação para ele? Porque muitos surdos acabam nascendo em ambientes de pais ouvintes e não sabem a língua de sinais, porque a língua do ambiente familiar é português. Então, olha só. Então, você que está nos assistindo, se tem alguém dentro da família com essa deficiência, ou podemos falar assim? Pode. Falar assim. Ou se conhece alguém e quer entrar em contato para pedir uma ajuda, uma orientação, deixa o seu contato mais uma vez, vamos reforçar aqui. Vamos sim. Para que aí você pode entrar em contato através do Facebook, né? CEI Libras? CEI Libras. CEI Libras. SEI Libras. CEI. CI? C de casa. Ah, eu já errei aqui, já tô passando errado, então... Não vai encontrar, gente. Não vai encontrar. Então vamos lá, ó. CEI Libras, só jogar ali no Instagram, que aí você vai encontrar a Malu Silva e ali você pode escrever e relatar para ela que ela vai direcionar, porque às vezes a gente sabe que a televisão chega em alguns lugares assim, bem afastado, né? Então, talvez você está assistindo isso, conhece alguém ou tem alguém na família, então escreve que aí você vai ter toda uma assistência, um direcionamento ali de forma correta para ter essa assistência mesmo ali de forma direcionada. E principalmente na área educacional de onde eu venho, né? Até porque a minha pesquisa do mestrado, que eu acabei defendendo agora esse ano em janeiro, foi exatamente sobre isso, sobre a formação e a atuação dos professores que trabalham com alunos surdos, focando exatamente no quê? A alfabetização e letramento. Porque se o aluno não sabe ler e escrever, como que ele vai conseguir ter um bom desempenho no mercado de trabalho? Que é um outro entrave que os surdos acabam encontrando na sociedade. Eles passam pela escola, acabam saindo sem ler e escrever, mas recebem o diploma de ensino médio, vão para o mercado de trabalho e acabam ficando a vida inteira onde? Numa linha de produção. E não é porque a empresa não quer dar oportunidade para esse surdo, mas sem a leitura e a escrita, como que consegue evoluir num outro tipo de função ali naquele espaço? Sim. Então, o grande nó está exatamente isso, nessa formação, nessa atuação do professor. Nós temos, enquanto profissionais da educação, uma grande responsabilidade, que é exatamente pensar como nós queremos que esse aluno chegue lá no mercado de trabalho, na sociedade. Nosso compromisso não é só com a nossa formação, mas principalmente com os nossos alunos, porque muitas vezes eles dependem exclusivamente de nós, que somos conhecedores e aprendizes da língua de sinais, para que eles possam evoluir. Então, está em nossas mãos essa contribuição de poder fazer com que esses surdos possam ter realmente, de fato, oportunidades na sociedade. Que lindo, isso aí. E você também que está nos assistindo, que queira aprender a língua de sinais, qual que é o caminho? Como que se faz? É qualquer um que pode aprender, tem que fazer uma faculdade, um curso? Fala um pouquinho sobre isso.
Aprender língua de sinais você pode fazer através de um curso livre, que é o que nós ofertamos no 100 Libras. Ah, mas eu quero me aprofundar, eu quero ser um profissional da área. Aí você vai ter que fazer uma faculdade, geralmente é uma Letras Libras. Você pode fazer uma pós-graduação de Libras, de tradução e interpretação. Então, existem caminhos que você vai evoluindo nesse processo. E formação, terminei tudo que eu fiz aqui? Não. A formação, ela é contínua. Tá. O aprendizado em língua de sinais ou qualquer língua oral, ela é contínua, é para a vida. Eu falo sempre para os meus alunos, vocês aprendem língua de sinais com a gente durante 2h30, uma vez por semana. Mas e no seu dia a dia? Quantos minutos você consegue parar o seu tempo ou parar nessa telinha aqui, que a gente está muito viciado nisso, para estudar a língua de sinais? E é todo dia. Isso aqui, ó, é para a vida. É o que a gente espera, que as pessoas realmente, né, acreditem que é possível fazer essa mudança no mundo. Pensando numa inclusão de verdade, com direitos. Que as pessoas surdas sejam vistas como cidadãos e possam ser valorizados na sua língua. É isso. Que lindo. Que lindo. Muito, muito bacana. Eu acho que temos que ter cada vez mais espaços para pessoas como você, que tem essa luta, que defende esse trabalho lindo, esse propósito de vida que Deus deu para você, para toda a sua equipe, porque é muito necessário. É muito necessário, né? A gente, às vezes, a gente está na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de algumas coisas que acontecem ao nosso redor e a gente acaba fechando até os ouvidos, os olhos ali que está do nosso lado, e sendo que, na verdade, não é isso. A gente precisa trazer sempre à tona, sempre que tiver uma oportunidade, tem que falar, sair tem que da estar zona presente. de conforto, né? Acho que é isso. Porque tá aí, tá tudo acontecendo enquanto a gente está horas e horas ali, talqueando ali no celular, passando ali, e as coisas estão acontecendo e a gente precisa ser a mudança que a gente espera. Verdade. Muito bom. Malu, legal demais, tá? A gente está encerrando o nosso segundo bloco para que no terceiro a gente faça aquela conclusão linda, fala um pouquinho mais tá, sobre isso. Então, pessoal, não sai daqui não, hein? Assiste aqui o nosso comercial e daqui a pouco a gente está de volta.